Então, a Bernadette, rapidamente apresentando, né, é professora titular aposentada da UF e também tem importantes trabalhos publicados desde há bastante tempo também sobre as literaturas francófonas, aí especialmente sobre Quebec e as Antilhas. Então, é isso, eu passo a palavra para a professora Bernadette. Tá falando? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores desse evento, um evento importante que reúne diferentes gerações de estudiosos das literaturas francófonas, e, em particular da literatura francesa, de língua francesa no Caribe. É um romance que trata do retorno. E esse convite me fez também empreender um retorno à minha época antiga já. Quando eu comprei esse livro, eu tenho essa edição bem antiga, está escrito Quebec, 1978. Depois, eu publiquei um estudo sobre o sagrado, o Bernard de la Rosée, numa revista da Universidade Federal da Bahia, porque eu tinha feito uma palestra lá. Depois, o livro ficou na estante. Eu não lembro de ter dado cursos sobre ele. O livro me encantou naquele momento, mas o livro ficou. Quem gosta de livros, quem frequenta bibliotecas sabe, mesmo nas nossas casas, os livros podem ficar adormecidos à espera do leitor que vai retomá-los, né? Como belas adormecidas no bosque. Aí eu penso na Saint-Imantec, de Patrick Chamoiseau, penso em Charles Setor, que diz que os lugares também podem ficar adormecidos e que cabe aos pedestres revisitar esses lugares, fazê-los sair vamos dizer, desse sono da bela adormecida. E o livro que estava na minha estante foi retomado, devo dizer, com poeira, e o livro me fez revisitar a mim mesma, e o livro me despertou de novo o interesse. Eu voltei a ficar encantada por esse livro. E aí, quem é que vai controlar? Passa o primeiro slide, por favor. Eu vou ser bastante breve, não na minha apresentação, porque eu sei que eu vou até, se não tiver cuidado, eu vou extrapolar o tempo, então, por favor, me controle. Mas eu vou mostrar algumas citações, não vou lê-las integralmente. É uma citação que diz o seguinte, a respeito do livro Gouverneur pela Rosée. Nessa narrativa de viagem e de descoberta, o herói deve descrever a alteridade extrema e inquietante do espaço diante dele, servindo-se dos símbolos elementares da água, do sangue, da terra e do sol. Manuel tenta esclarecer uma poética do espaço. Bom, então o viés que eu vou privilegiar na minha leitura diz respeito à ecopoética. A mesa, né, é muito rica porque mostra diferentes possibilidades de leitura desta obra. Da palavra ecopoética, que é um viés teórico que vai privilegiar as relações entre a literatura e o meio ambiente, na palavra eco, né, quer dizer, na palavra ecopoética, a gente encontra eco, que vem do grego, oikos, que quer dizer casa. E no momento em que nós conhecemos todos a crise ambiental que ameaça o nosso planeta, causada pela destruição, né, do homem, eu posso falar na tendência ao desaparecimento de espécies vegetais, né, e animais, posso falar da crise climática. Então, nesse momento, a ecopoética é um viés teórico bastante positivo, bastante produtivo para se repensar essa relação. O que acontece, né, na nossa contemporaneidade. A gente pode falar da precariedade do meio ambiente, nós podemos falar, né, de várias catástrofes que acontecem na nossa realidade. E a literatura vai dar conta, justamente essa literatura inspirada pelo olhar ecopoético, a literatura vai dar conta da capacidade de resistência do homem. E também vai levar em conta
vai mostrar a responsabilidade, ou a irresponsabilidade humana, né, no trato com o próprio planeta. E essa literatura, fundamentada nessa perspectiva ecopoética, ela vai mostrar uma espécie de paradoxo, né, da condição humana. Ao mesmo tempo que o homem destrói, o homem é marcado por uma fragilidade. É uma literatura que fala da vulnerabilidade. Então, passando do outro slide, em outro momento, eu intitulei como Pistas para a Leitura da Perspectiva Ecopoética nas Antilhas. Bom, as Antilhas oferecem um vasto material na sua própria geografia, marcada por seísmos, ciclones, terremotos. Então, a literatura antilhana dá conta, quer dizer, a literatura vai explorar essa geografia muito ligada ao que a gente chama de um imaginário do desastre, e a literatura produz muitos textos nesse sentido. E aí eu poderia pensar no Daniel Maximin, que é autor da Guadalupe, que escreveu uma trilogia centrada em ciclones, em vulcões, enfim. Então, é uma obra bastante densa, bastante rica, e há também um ensaio do Daniel Maximin, que se chama Os Frutos do Ciclone, ele é fruto do ciclone. E nesse texto que está aí, o que ele diz? Ele diz que durante muito tempo se separou nas Antilhas a história e a geografia. A história era marcada como um inferno, pensem na colonização, na escravidão, né? E a geografia, muitas vezes, pelo olhar do colonizador, a geografia era marcada pela beleza, pelo exótico, e ele diz que essa distinção separa o homem da natureza. E para ele, e para outros autores, a natureza não é vamos dizer, um cenário, a natureza é um personagem. E aí, só para dar um gostinho, né, uma vontade de conhecer, um livro do Daniel Maximin se chama A Ilha e uma Noite. Lembra, o título lembra, evoca As Mil e Uma Noites. Ele foi um ciclone. E nesse romance, que é dividido em 7 capítulos, cada capítulo corresponde a um momento da aparição do ciclone, o romance começa mesmo antes do ciclone chegar, com todo o preparativo para se evitar os efeitos nefastos do ciclone. Em determinado momento, o ciclone é o outro ciclone. A narrativa desse capítulo, ela é centrada na perspectiva do ciclone, o ciclone vendo a devastação causada por ele, tá? E a gente pode pensar em Danilo Laferrière, que em 2010 estava presente durante o terremoto em Port-au-Prince, né, no Haiti, capital, e ele escreve um livro, Tout bouge autour de moi, né? Tudo se mexe à minha volta. E ele, durante o ciclone, ele, com a cadernetinha dele, foi anotando e depois publicou um livro. E nesse livro, que é muito rico, muito interessante, ele diz que quando tudo desaba, o que sobra? A cultura. Tá? Outros autores também trabalharam com essa perspectiva, né, do desastre, do cataclisma, e o próprio Césaire, né, da ideia do desastre, da massa, para citar muito brevemente. Agora, vou penetrar no universo, pode mudar? Penetrando no universo poético do Bernard de la Rosée. Bom, é muito importante verificar, eu acho que isso vai ficar mais claro ao longo da minha exposição, que há na obra do Bernard de la Rosée uma continuidade entre os seres humanos e o seu entorno. Tá? A ecopoética valoriza muito essa continuidade. Né? A ecopoética que pretende, vamos dizer, descentrar, tirar o homem dessa posição central. O homem e a natureza se confundem. E aqui nós temos um exemplo em que a natureza é comparada a um corpo humano. E o segundo exemplo é o contrário. Um corpo humano que lembra a natureza. Então, a primeira citação, atrás da casa, a colina arredondada, parece uma cabeça de negra com cabelos de grão de pimenta. Bom, então, a colina lembra
a cabeça do planeta. Na segunda citação, a gente lê: ganhamos a batalha. E por quê? Porque estamos unidos, ombro a ombro, como uma fileira de montanhas. E quando a vontade do homem se torna alta e dura, como as montanhas, não há força na terra ou no inferno que a abale e a destrua. Então, aqui, há essa força da irmã, essa união, porque é muito importante marcar em toda a extensão da obra, é a importância dessa união, né, que tem um sentido político. É uma obra que tem um sentido político, que tem um sentido poético extremamente marcados. Então, como elementos, né, desse meio ambiente, eu poderia citar as plantas, dentre as quais a árvore, a água e a terra. Então, passando para uma... Ah, já está aí. Ótimo. É um texto que me parece muito rico. No momento em que Manuel volta, né, volta para seu vilarejo, depois de 15 anos em Cuba, ele vê a terra ressequida, ressecada. A poeira aparece, a poeira. A poeira é um prenúncio de morte, mas é também a poeira como fragmentação, né? É a fragmentação, o esfacelamento da própria comunidade que está dividida em dois grupos, em função de brigas, vinganças, né? Que vem num processo vertiginoso, enfim. E ele é o que abre os caminhos do vilarejo para encontrar a água, porque a água tinha sumido em função da devastação. E aí, no momento em que ele penetra na mata, ele tem um momento de respeito, ele fala com as plantas. Manuel é um tradutor, é um mediador, ele conhece a linguagem das plantas e ele passa a linguagem das plantas para o pessoal, dos habitantes do vilarejo, para convencê-los da necessidade de se organizarem para juntos combaterem a seca. Então ele diz: plantas, ó minhas plantas, eu lhes digo honra, vocês me responderão respeito, para que eu possa entrar. Vocês são minha casa, vocês são minha terra. Bom, então essa ideia do respeito pelo meio ambiente aparece em vários momentos. E o outro momento que eu separei, e a Vanessa já colocou o slide, eu acho que foi Balda que falou desse trecho. O momento em que a Belicá, a mãe do Manuel, ela vai plantar ele. O que ela faz? Ela faz uma prece sincrética. Ela pede aos anjos da Guiné, pede aos santos, a Nossa Senhora, a Jesus, para contribuírem, para proteger o seu filho e para que a colheita seja possível. Há uma lógica do sacrifício. O sacrifício é o quê? É um investimento no qual perde-se alguma coisa para se ganhar algo em troca. Então, ela diz, o texto diz: antes de semear o milho, ao amanhecer, disseram ao Senhor Jesus Cristo, voltada para o elefante, há todo um aspecto ritual. Ela se dirige às diferentes divindades a partir do próprio posicionamento do seu corpo voltado ora para o norte, ora para o sul, enfim. E ela diz: aqui está o milho que lhes dou, deem em troca a coragem de trabalhar e a satisfação de poder. Tá? E aí eu passo para a questão do imaginário, a simbologia da árvore. Logo no início, aparece uma árvore cósmica. E ela diz, o texto diz: uma árvore é feita para viver em paz na cor do dia, em amizade com o sol, o vento e a chuva. Suas raízes se afundam na fermentação gordurosa, etc. E, no final da citação, é um ser vivo que conhece o correr das nuvens e pressente as tempestades, porque é cheia de ninhos de pássaros. Uma árvore cósmica, o sinal de totalidade, que une o baixo e o alto, né? Mas só que no texto, essa árvore cósmica, ela parece destruída, calcinada. Sobra o quê? O esqueleto. A árvore está em cinzas. Um outro elemento que pode ser associado à poeira diz respeito às cinzas, que mostram essa
essa natureza devastada. Bom, o que mais? A outra árvore importante que aparece no romance é Figuier Moiti, né? A figueira tem um papel muito importante na literatura das antigas. Eu não tive tempo de me aprofundar, mas eu sei que eu tenho elementos para desenvolver mais. Há árvores que são protegidas no Haiti, porque elas são consideradas como o domicílio de loas, que são os espíritos, né, as divindades do rolê. E aí o texto diz: a figueira gigante erguia-se ali com o ímpeto de um torso potente, os galhos carregados de musgo pendente cobriam o espaço com uma sombra venerável e suas raízes monstruosas estendiam a mão de autoridade sobre a posse e o segredo daquele pedaço de terra. A árvore, a figueira maldita, ela funciona como guardiã da água, tá? Agora eu passo a falar da água e eu lembro que a água apresenta uma qualidade lustral, ou seja, a água tem um valor de purificação. E o texto diz: correu muito sangue, mas a água vai lavar isso tudo, né? E há uma frase interessante que diz: essa questão da água é de vida ou morte para nós, é a salvação ou a perdição. Curiosamente, lendo um texto, um livro chamado Conversas do Arquipélago, Glissant, vamos dizer, conversa com um filósofo, se não me engano, e Glissant diz a mesma coisa que aparece no texto do Romain. A água é a riqueza do futuro da terra, ou a pobreza, caso a sacrifiquemos. Ou seja, Glissant, o texto, claro, que não foi publicado pela Cobol em 2023, mas assim, o momento em que Glissant disse isso eu não sei exatamente, mas foi um momento muito posterior ao Jacquemin, ao Bernard de Lavoisier. Mas o Manuel, vamos dizer, já prefigura o que está acontecendo, né, com a Terra, né? Aí eu passo também, eu estou falando da água. A água, ela está muito ligada à ideia da fecundação, justamente o casal, Manuel e Analisa, eles representam o primeiro casal, o casal cósmico, quando tudo começou. E quando eles têm a primeira relação sexual, é ligada à água. Ele, Manuel, a levar a fonte e o rumor da água entrará nela como uma correnteza de vida profunda. E também quando o texto diz que no começo dos começos havia uma mulher e um homem, aos pés deles corria a primeira fonte e a mulher e um homem entraram na fonte e se banharam na vida. Então, é muito rica, né, a referência à água. Bom, a terra, vamos falar da terra. Eu estou, assim, pulando muita coisa que eu teria a dizer, mas é claro que não posso dizer tudo em 20 minutos. A terra é também uma luta diária. Eu acho que o Paulo deu esse texto, né? A terra que é uma batalha diária, uma batalha sem descanso. Mas a terra também é uma mulher que, de tanto ser maltratada, se revolta. Tá? Bom, e eu vou me remeter aqui à passagem que eu li, né? Não vou ler de novo, eu já li no início, no momento do sarau. A terra não é só o solo que se planta, a terra também é o país natal. E aí ele diz que traz a terra nele. Quando somos de um lugar, se nascemos nele, digamos, no antigo Natal, pois bem, nós o temos nos olhos, na pele, nas mãos, né? Então, assim, ele é habitado por seu país, vamos dizer assim. Pode passar. Uma outra citação, aí faz parte de um momento dito por Vanessa. Quando Manuel diz: eu sou isso, eu sou a terra, eu tenho a terra no sangue, parece que a terra soltou tinta em mim e em você também. Esse país é a opinião dos homens pretos e todas as vezes que tentaram tirá-los de nós, podemos a injustiça com um golpe de facão. Só que a ação de Manuel no romance, quer dizer, claro, o Manuel é um personagem. O Manuel, ele não vai partir para o facão.
a sua ação vai muito mais no sentido da reconciliação, no texto da reconciliação, dos habitantes que viviam brigando, do vilarejo que viviam brigando, reconciliação do homem com a terra, né? E eu acho também uma reconciliação do Manuel com a sua própria terra, porque quando ele aparece, ele é descrito como o estrangeiro, né? Mas é o estrangeiro, ele traz o olhar de fora. E por isso também que ele pode influenciar tanto a comunidade, porque ele tem um saber, ele sabe dizer, ele sabe fazer, né? E aí é preciso dizer que o percurso de Manuel se inscreve dentro da simbologia vegetal. A terra, quer dizer, a semente morre, a árvore morre, mas renasce, né? O ciclo vegetal é isso. Não é à toa que no final do romance, após a morte de Manuel, o livro termina com a ideia do renascimento, porque a Anaísa, a mulher de Manuel, ela está grávida. E eu encontrei no René Descartes uma citação do Toussaint Louverture, um dos grandes heróis, né, poetas da Revolução Haitiana. Ele está exilado, o Toussaint Louverture, e ele disse: ao me derrubarem, abateram em São Domingos apenas o tronco da árvore da liberdade dos negros. Ela vicejará de novo pelas raízes, pois elas são profundas e numerosas. Gente, isso é Manuel. Né? Bom, e assim, tentando terminar, mas sem terminar, porque eu acho que a gente não termina nunca de ler Governador Você, eu descobri, eu não gosto assim de intelectual, eu descobri a pólvora, né? Ninguém viu, mas eu vi, não é por aí, mas eu tive, como leitor, o prazer de encontrar um possível diálogo entre a mensagem de Jacques Romain e Ailton Krenak. O livro do Ailton Krenak, que eu cito aqui em alguns momentos, Um Rio, um Pássaro. Eu leio a primeira citação. No fundo da cultura ocidental, parece que há vontade de dominação do outro. Eles fazem o máximo para se separar da natureza. Nós não vivemos para dominar ou conquistar. Olha, gente, Manuel diz que a água não é um bem. Não se pode possuir a terra, a água não é uma propriedade. Aí eu lembro do Sangor, ele não tem chamado que um homem negro traz, seu fenômeno rapporta, quando ele diz que a relação que o homem branco tem com a terra é de exploração, ele quer explorar os seus recursos. Já o homem negro faz amor com a terra. Isso é Sangor que diz. Não vou entrar aqui na questão do essencialismo. O Sangor fala de um negro como uma essência, mas, enfim, essa ideia de que nós não podemos dominar a natureza, né? Que nós deveríamos viver em continuidade com ela. Outro momento, para pescar é preciso do apoio do espírito da água, é preciso negociar com esse espírito. Treinar. Mas o que Manuel faz quando ele entra na mata? Ele negocia com as plantas. Abra passagem, deixe que eu passe. É a prece dele errar sua mãe no momento de plantar o milho. O que ela diz? Eu estou trazendo milho, mas, por favor, vocês tratam proteção para minha família, assegurem a colheita, né? E eu vou pular algumas coisas do Krenak, quando o Krenak diz o seguinte: os povos tradicionais cuidam da vida com respeito ao ritmo cósmico, de acordo com a memória ancestral. Essa ideia do ritmo cósmico é fundamental, né? Nessa literatura. A gente pensa em poemas de Delinger, de Damas, de César, de Sangor. É possível pensar em Ernest Pepin, com Tambor Babel, só para citar assim, de maneira muito rápida. E no romance, há um momento em que eles se lembram do convite, que é essa ação coletiva do trabalhar a terra. Há um momento em que o músico do tambor diz: não existe mais colheita, não existe mais convite, não existe mais a minha função, eu perdi minha função. E eles se lembram
um vídeo do passado. O que acontecia? As batidas do tambor ecoavam dos batimentos da enxada trabalhando a terra, tá? Enfim, eu acho que, para terminar, a última frase, e aí eu termino, produzir a vida é treinar. Produzir a vida é entrar em um fluxo, é ser correnteza, é pertencimento, não é isolamento. É treinar, que é o Zé Manuel também. Pertencimento, entrar no fluxo da vida, não é isolamento. Obrigada. Muito obrigado, professora Bernadette.